Você já se sentiu invisível, como se ninguém notasse o seu valor, os seus esforços ou seus sonhos, como se você fosse o último da fila, sempre esquecido? Se a resposta for sim, a história de hoje é especialmente para você. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso canal, Maia Revela. Hoje, vamos mergulhar na incrível jornada de Davi, um jovem que foi ungido no secreto para ser exaltado no tempo certo. Antes do trono, antes da coroa, antes de ser aclamado por toda uma nação, existia o anonimato. E é nesse anonimato que a nossa história começa. Imagine a cena. O profeta Samuel, um dos homens mais importantes de Israel, chega à casa de Jessé com uma missão divina: ungir o futuro rei. Um por um, os filhos de Jessé, altos, fortes, com aparência de guerreiros, se apresentam. Eliabe, Abinadab e Samá, 7 filhos, todos impressionantes aos olhos humanos. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Enquanto toda essa cerimônia acontecia, onde estava Davi? Onde estava o escolhido de Deus? Ele não estava lá. Ele nem sequer foi chamado. Davi, o caçula, o menor, estava no campo, fazendo o que sempre fazia, cuidando das ovelhas de seu pai. Um trabalho sujo, solitário e perigoso. Ele era o esquecido, o improvável. Mas é exatamente aí, no lugar do esquecimento, que Deus estava moldando o coração de um rei. Cuidando de ovelhas, Davi aprendeu a ser pastor, a proteger, a guiar, a amar o rebanho. Ele enfrentou leões e ursos não com um exército, mas com sua coragem e sua fé em Deus. Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E só então Jessé se lembra: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Mandam buscá-lo. E quando Davi chega, um jovem ruivo, de semblante formoso e de boa presença, Deus diz a Samuel: é este. Levanta-te e ir. Ali, no meio de sua família, que talvez nunca o tenha visto como um futuro líder, Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, no secreto do seu lar, a promessa foi selada. Davi foi escolhido. Mas a jornada até o trono estava apenas começando. Ser ungido não significou uma ascensão imediata. Pelo contrário, Davi voltou para as suas ovelhas. Ele continuou a servir em anonimato. Mas algo havia mudado. O Espírito do Senhor estava com ele. E logo, as portas começaram a se abrir. Primeiro, ele foi chamado para tocar harpa para o rei Saul, acalmando seu espírito atormentado. Depois, o momento que mudaria tudo. Um gigante chamado Golias desafiava todo o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas Davi, o jovem pastor, com a mesma fé que usou para derrotar o leão e o urso, se apresentou. Ele não usou armadura, espada ou escudo. Ele usou o que conhecia: uma funda e 5 pedras lisas. E em nome do Senhor dos Exércitos, ele derrubou o gigante. A vitória sobre Golias o tornou um herói nacional. O povo cantava: Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Mas com a fama veio a inveja. O rei Saul, consumido pelo ciúme, começou a perseguir Davi implacavelmente. Por anos, Davi viveu como um fugitivo, se escondendo em cavernas, desertos, sempre fugindo pela própria vida. Ele teve oportunidades de se vingar, de matar Saul e tomar o trono que era seu por direito. Mas ele não o fez. Ele escolheu honrar a Deus e esperar pelo tempo de Deus. Foi nesse período de perseguição e sofrimento que Davi escreveu muitos dos seus salmos mais bonitos. Palavras que ecoam até hoje como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele aprendeu a depender totalmente de Deus em meio à escuridão. Ele foi forjado no fogo da provação e seu caráter foi refinado. Ele aprendeu que a unção no secreto exigia fidelidade no processo. E então, no tempo certo, no tempo de Deus, a promessa se cumpriu. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei. O pastor esquecido se tornou o maior rei da história de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. A mensagem final da história de Davi é poderosa e clara para cada um de nós. Talvez hoje você esteja no seu campo de ovelhas. Talvez você se sinta no anonimato, esquecido, fazendo um trabalho que ninguém reconhece. Mas sabe de uma coisa? Deus te vê. Ele vê sua fidelidade no secreto, sua integridade quando ninguém está olhando, seu coração que busca servi-lo. O tempo de Deus nunca falha. Continue sendo fiel onde você está. Continue cuidando das ovelhas que Ele te confiou, porque aquele que é fiel no secreto, no tempo certo, será honrado em público. Sua hora vai chegar. A promessa vai se cumprir. Obrigado por assistir a mais este episódio. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder a nossa próxima jornada. 8 Approxima.